Vamos fazer uma introdução à nossa nova revista. Todos têm a revista? Essa revista azulzinha aqui, ó. Todos têm, né? Os decretos e as obras de Deus. E tem aí logo na página 1, decreto, trindade e predestinação. Eu não vou fazer a leitura aqui da revista, porque essa introdução que eles fizeram, e eles foram um pouquinho fundo demais, mergulharam um pouquinho fundo demais. Então eu não quero me utilizar de todo esse texto aqui, até para não trazer confusão, e até mesmo porque tudo que está aqui vocês verão mais à frente em cada uma das aulas que serão ministradas. Então não quero também adiantar nenhum tipo de tema, mas eu quero de forma introdutória trabalhar com vocês esses temas, tema da predestinação, da presciência, da eleição, mas eu vou fazer isso recorrendo evidentemente às Escrituras, né? Vamos orar e aí depois nós vamos ler alguns textos da Bíblia. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de desenvolvermos e aprendermos um pouco mais da Tua Palavra através, Senhor, da escola bíblica dominical. Teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração nesta manhã, venha nos comunicar a Tua Palavra, que Teu Santo Espírito venha, Senhor, de encontro às necessidades do nosso coração e fale ao Teu povo. Ajuda-nos, Senhor, no tratar dos temas que estaremos de forma introdutória tratando aqui nesta manhã. Como última aula da escola bíblica deste ano, pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu fazer a leitura de alguns textos da Bíblia, quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que significa a palavra decreto? O que é um decreto? Uma ordem. Hein? Vocês ouvem tanto falar de decreto, né? O governo federal baixou um decreto, o prefeito da cidade de Nova Iguaçu baixou um decreto, assim, assim, assim. Então, o que é um decreto? É uma ordem, é mais o quê? A gente pode dizer que é uma regulamentação de alguma coisa? O decreto ele está regulamentando algo que existe? Sim, né? Normalmente os decretos, eles têm como função principal a regulamentação de alguma lei que já existe. Ou seja, eles, como na hierarquia das leis, quando a gente estuda direito, a gente estuda a hierarquia das leis. Nós temos a primeira lei, que é a lei pátria, que é a Constituição. E temos depois as leis que são chamadas leis ordinárias. As leis ordinárias nunca podem ser contrárias à Constituição, porque aí estaria ferindo o texto constitucional, que é o principal texto de uma nação. E depois, então, ali das leis ordinárias, nós temos os decretos, temos as portarias, as resoluções, as ordens de serviço, aí temos uma série de ferramentas que vão ajudar a organizar o sistema legislativo, né, o sistema de leis de um país, de uma nação. Então, o decreto é uma das ferramentas que auxilia nessa organização de uma nação, nessa organização de um Estado, tá bom? Trazendo do direito para a Bíblia para vocês entenderem melhor. Então, nós temos em Deus leis que são leis como se fosse nossa Constituição, né? Por exemplo, Deus é soberano? Então não haverá nenhum decreto de Deus nas Escrituras que vai dizer que Deus não é soberano, não é? Emana de Deus todo o poder e toda a autoridade? Sim, isso é uma lei. E não há nada que as Escrituras vá nos dizer que venha a ser contrário
há esta lei que diz que todo o poder emana de Deus. Deus é todo poderoso, né? Deus, ele sabe de todas as coisas antecipadamente, ou seja, Deus, ele é onisciente. Existe algum outro decreto, algum regulamento que Deus poderia inserir na sua escritura que dissesse que Deus não é onisciente? Não. Então nós temos, minhas irmãs, nas escrituras, nós temos o caráter de Deus estabelecido. Nós temos aqui princípios que nunca serão confrontados nem pelas escrituras e muito menos, né, pelos homens. Não poderemos confrontar aquilo que já está determinado nas escrituras. Deus é santo, soberano, tem todo o poder, toda a autoridade, ele é justo, ele é bom, ele é amoroso. Então são leis inerentes ao nosso Senhor, inerentes a Deus, que mostram para nós o caráter de Deus, e nada vai mudar isso que já está determinado nas Escrituras quanto a pessoa de Deus, quanto o caráter de Deus. E aí então, minhas irmãs e meus irmãos, dentro destas leis maiores que falam do caráter de Deus, nós vamos ter abaixo delas, leis menores, que são os decretos de Deus. Os decretos de Deus, eles estarão alinhados com o quê? Com as leis maiores de Deus, estarão alinhados com o caráter de Deus. Então, quando Deus diz que a sua palavra ela é inerrante, quando Deus diz que a sua palavra é perfeita, quando ele diz que a sua palavra ela é santa, Deus então ele está dizendo que a sua palavra é inerrante, perfeita e santa. Por quê? Porque quem trouxe esta palavra é o Senhor, que ele é o quê? Ele é santo, ele é bom, ele é amoroso, ele é fiel. Então tudo, meus irmãos, tem uma ligação. Tudo que é determinado, pré-determinado por Deus, tem uma ligação com o caráter de Deus. Ok? Entendido isso, então, decreto seria o quê? Decretos são ordenanças, ordens de Deus, estabelecidas segundo a sua escritura desde antes da fundação do mundo, e que vão ser regras de fé, de prática, regras para o seu povo, para a sua igreja, não permitindo que a sua nação, o seu povo venha fugir dos seus propósitos. Então o decreto é algo que está estabelecido, e meu irmão e minha irmã, nem eu nem você vamos mudar, porque quem decretou foi ele. Você tem poder de mudar o decreto de um prefeito? Não. Você tem poder de mudar o decreto de um presidente da república? Não. Muito menos nós temos o poder de mudar os decretos de Deus. Então aquilo que já está estabelecido na sua palavra, aquilo que já está decretado desde antes da fundação do mundo, isso irá acontecer, porque Deus já pré-determinou. Deus já disse que será assim, e portanto não será diferente disso. E eu quero aqui, junto com vocês, percorrer alguns textos das Escrituras, para que a gente venha entender de uma forma melhor esses decretos, os decretos de Deus, quanto à predestinação, quanto à questão da eleição e salvação. Salmo 139. Salmo 139. A partir do versículo 13.
pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E olha agora o que Davi fala sobre Deus. E no teu livro foram escritos o quê? Todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que nós podemos dizer a respeito dessa porção do Salmo 139? Que Deus já havia feito o que antes de Davi nascer? Deus já havia feito o quê? Já havia escrito todos os dias da vida de Davi. Não é isso? Mas escrito de que forma? Deus determinou que Davi faria isso ou faria aquilo? Até certo ponto, sim. Mas há também na presciência de Deus a ciência de que Davi, por exemplo, pecaria no caso lá de Batseba. Deus sabia o que Davi faria, não sabia? Então isso também, antes de Davi nascer, isso foi registrado, porque Deus, por sua presciência, sabia que Davi faria aquilo. Mas Deus queria que Davi fosse o quê? Rei de Israel, não queria? Deus não queria que Davi fosse um rei, que fosse um tipo de Cristo. Deus não queria que Davi fosse o maior rei de Israel. Deus não queria que Davi, quando assumisse o trono, unificasse a nação, derrotasse seus adversários e entregasse um reinado de paz ao seu filho chamado Salomão, filho daquela mulher com quem Davi pecou. Então nós temos aqui, minhas irmãs, e não me pergunte como isso se dá, nós temos aqui a mistura de um decreto de Deus. Davi vai ser rei, vai ser um tipo do meu filho Jesus, vai ser o maior rei de Israel, vai unificar o reinado e vencer seus adversários, como Cristo unirá a sua igreja e vencerá o inimigo. Mas por outro lado, Davi em algum momento vai tomar a decisão de botar Urias na frente de batalha e matar Urias. E eu vou ter que, no meio da história de Davi, eu vou ter que trazer um juízo sobre a casa de Davi, porque em que pese Davi se arrepender, mas Davi ele vai ter que colher os frutos do seu pecado. Ele derramou sangue de uma família, então a família dele vai ter derramamento de sangue também. Tudo isso, minhas irmãs, Davi está aqui dizendo que já estava escrito e determinado. Então Deus, ele trabalha com os seus decretos, trabalha com a sua vontade, trabalha com aquilo que ele determinou que vai acontecer, mas ele também trabalha com a responsabilidade humana. E repito, não me pergunte como isso se dá, como isso se desenvolve, porque nós não conseguimos explicar isso. Nós não conseguimos entender isso. Eu estou falando por quê? Porque Deus em algum momento decretaria por sua vontade que Davi pecasse? Não, porque Deus é santo, Deus não conduz ninguém a pecar. O homem peca porque ele nasceu em pecado. Ele nasceu completamente depravado, ele nasceu com a natureza adâmica vivendo, morando, habitando nele. Então o homem, ele é por si só pecador. O homem por si só ele é mau. Então Deus ele vai trabalhar com o seu decreto santo, estabelecendo aquilo que ele quer para a vida daquele homem, mas ele ao mesmo tempo, por sua presciência, já sabendo o que aquele homem fará, ele também trabalhará dentro da responsabilidade humana. Porque Deus poderia muito bem, Davi, você matou um homem, então a partir de hoje, Davi fez algo quase que idêntico ao que Saul fez. O que Saul fez? Saul sacrificou no lugar do sacerdote. Saul ocupou um lugar que não era dele. Mas o que Davi fez? Davi tirou uma vida. Davi ceifou a vida de um inocente, de um homem bom, de um homem que servia a ele bem no exército de Davi,
de um homem que foi mandado para casa e falou para o rei: não vou me deitar com a minha mulher, porque os homens estão lá morrendo na frente de batalha, eu vou voltar para a guerra. Como esse homem era bom, servia a sua nação, não quis ter uma noite de prazer com a sua mulher, enquanto os seus companheiros morriam na frente de batalha lá contra os filisteus. Ele não queria, porque ele era um homem justo, ele era um homem bom. Urias era um bom homem. E Davi então passa e sofre toda a sua vida por causa da morte de Urias, porque ele matou Urias. Deus poderia muito bem ter feito o quê? Davi, você pecou feio, eu vou te riscar do elenco de reis de Israel, você não será mais rei. Eu vou levantar um outro para te substituir. Mas Deus fez isso? Não. Deus trabalhou dentro da responsabilidade pessoal de Davi, com o seu juízo sobre a casa de Davi por causa do seu pecado, e ao mesmo tempo Deus cumpriu os seus decretos para a vida de Davi. Conseguiram entender? Essa lógica para nós um pouco ilógica, né? Das coisas que Deus faz, mas Deus trabalha, meus irmãos, em nossas ações, Deus trabalha em nossas responsabilidades. Olha, façamos o que façamos, se Deus tem algo decretado para a sua vida, Ele não vai voltar atrás. Você vai sofrer as consequências do seu desviar do caminho, você vai sofrer as consequências do seu pecado, mas Deus ele vai continuar te empurrando para o decreto dEle, para o desígnio dEle, para a vontade dEle. Ele não vai voltar atrás. Um outro texto, deixa eu lembrar dele aqui, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Opa, tem uma linha aqui, né? Atos capítulo 2, versículo 22. Esse aqui é o discurso de Pedro no Sinédrio. Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue, preste atenção, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Olha o que Deus está dizendo, olha o que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos, que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio. O que é determinado desígnio? É o quê? É um decreto. Determinado desígnio, ou seja, Deus designou aquele ato, Deus designou aquela história para um determinado fim. Isso é um decreto. Então Deus decretou que Jesus morreria. Deus decretou desde o Antigo Testamento que o Messias viria para salvar, mas para morrer por aqueles a quem ele iria salvar. Então há aqui um decreto. Esse determinado desígnio, se você tiver uma caneta, uma lapiseira, você pode ser do lado, decreto de Deus. E, por consequência, sua presciência. Presciência de quê? De saber que homens se levantariam para matar a Jesus. Deus uniu aqui a responsabilidade humana, Deus uniu aqui o pecado do homem, a maldade do homem em perseguir o Messias ao seu decreto. Ou seja, qual era o decreto de Deus? É necessário que Jesus morra. Mas Jesus vai morrer como? Deus nem precisou fazer esforço, porque Deus já sabia de antemão que homens se levantariam para o quê? Para matar o unigênito Filho de Deus. Então Deus aqui está novamente trabalhando com um decreto. Qual era o decreto? Cristo vai morrer. Vai morrer para salvar o seu povo dos seus pecados.
que é necessário que Cristo morra. É essencial que Cristo morra, porque Ele será o sacrifício perfeito, vicário, definitivo para salvar o homem dos seus pecados. Mas quem vai cometer esse ato maligno? Quem é que vai matar a Jesus? Então aí entra a responsabilidade humana. Aí entra a responsabilidade do homem em fazer o mal, em praticar o mal. Deus então alinhou o seu decreto, a maldade do homem, e aquilo que Ele determinou que era a morte de Cristo, aconteceu. Quem traiu a Cristo? Deus escolheu. Olhou para os 12 apóstolos ali, né? Para os 12 discípulos, falou assim: vou escolher Judas. Não. Na verdade, o filho do capiroto, por influência do capiroto, traiu ao Senhor Jesus. Foi um ato de Judas. Judas escolheu. Alguém teria que trair. Quem seria? Entrou aí então a responsabilidade humana. Foi Mateus? Não foi. Foi João? Foi Tiago? Foi Filipe? Foi Pedro? Não, foi Judas. Aprove a Judas ser o dedo duro, né? Ser ali o X9 que iria entregar Jesus nas mãos naquele primeiro momento, dos romanos. Tá bom? Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 1. Não, Efésios não, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículo 19. Romanos 9, 19. Romanos 9, 19. Tem Romanos aí na sua Bíblia, né? Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que lhe fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E aí ele vai continuar aqui, já falando de Isaías, falando de Oséias, falando de alguns profetas. Entenderam aqui, meus irmãos, o que Paulo diz? Quem és tu, ó homem, para discutir com o Senhor? Porque Ele, do mesmo barro, faz um homem para a honra e faz um homem para desonra. O que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos, alguns entendem que Paulo não está dizendo que Deus escolhe alguns homens para a prática do mal. O que Paulo, na verdade, está querendo dizer é que do mesmo barro, ou seja, da mesma natureza de Adão, todos nós somos maus. Todos nós. Porque nós viemos de onde? Nós viemos do barro? Adão veio do barro, nós somos descendentes dele, não somos?
Então todos nós viemos de quem? Viemos do barro de Adão. Então Paulo está dizendo, ó, todos nós, Deus nos fez, na verdade, antes de Adão bons. Mas com o pecado, todos nós somos maus. Mas daí do mesmo barro, Deus faz alguns bons. O que é isso? A eleição. Deus escolhe alguns, transforma o coração desses alguns e eles passam a ser o quê? Ter uma natureza diferente da natureza de Adão. Outros entendem que Deus sim, ao longo da história, Deus, ele levantou homens cruéis, levantou homens maus para intentar aquilo que é mal contra o seu povo. Por exemplo, Faraó do Egito. Quem é que endurecia o coração de Faraó? É Deus. Os demônios que atormentavam Saul. Quem enviava os demônios para atormentar Saul? Era Deus. Então, dentro de um contexto da soberania de Deus, meus irmãos, Deus faz o que Ele quiser. E Paulo está dizendo, quem és tu? Quem é você, homem, para discutir quem Deus escolhe e quem Deus não escolhe? E aí entra algo importante quanto à questão de salvação. Todos nós merecíamos, meus irmãos, todos nós merecíamos o inferno. Todos nós. Então, se uma pessoa, ela não recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, se uma pessoa não é alcançada pela graça de Cristo, pela graça salvífica de Cristo, pergunto a vocês, a culpa é de Deus? Não. Porque o homem não tem poder para se salvar, mas o homem, ele mesmo se perdeu nos seus delitos e pecados. Para ir para o inferno, a culpa é toda do homem, mas para a salvação, é a graça de Deus que salva. Então, assim, não entendo essa questão, por que eu sirvo a Cristo e o meu filho não? Por que eu sirvo a Cristo e a minha esposa, o meu marido não? Por que eu sirvo a Cristo e minha família não serve? Meu irmão e minha irmã, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem. Porque o homem já tem uma natureza que corre para o inferno, corre para a perdição. E quando ele é alcançado pela salvação de Deus, ele é alcançado única e exclusivamente por sua graça. A graça alcançou aquela pessoa. Agora não me pergunte por que a graça alcançou uns e não alcançou a outros. Ali é com Deus. Aí Paulo diz, quem és tu para dizer como o oleiro deve fazer o vaso dele? Ele faz o vaso da forma que ele quer. Ele salva quem ele quer. Isso é algo que está alinhado àquela lei maior, que é a lei da soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Quando nós entendemos o contexto da soberania, meus irmãos, nós passamos a entender salvação. Porque não somos nós que salvamos. Nós somos agentes da graça de Deus. A gente tenta levar pessoas a Cristo. Mas se o nomezinho dela, lembra lá do Salmo 139? Todos os dias escritos, todos os dias determinados, como Davi disse. Se o nomezinho dela não estiver lá no livro da vida, a gente vai passar a vida toda evangelizando aquela pessoa, evangelizando, orando por aquela pessoa, orando. E a nossa função é essa, como agente da graça. Mas no final, quem vai salvá-lo ou não, é Deus. Não somos nós. Porque você crê que terão pessoas que irão para o inferno? Você crê? Porque o católico, por exemplo, não crê nisso, né? O católico é universalista, ele acha que todo mundo vai ser salvo. Por isso que você pode beber, fumar, adulterar, roubar, matar, entendeu? Porque você vai pegar um purgatóriozinho quando você morrer, né? Os seus parentes vão estar aqui orando pela sua alma, acendendo velas pela sua alma, né? Na Idade Média você pagava até as indulgências, né? Quem pagasse mais a alma do seu ente querido ficava menos tempo no purgatório, quem pagasse menos ficava mais tempo no purgatório. O purgatório é aquele lugar intermediário entre o céu e o inferno, né? E aí a salvação do seu parente, do seu familiar lá do purgatório dependia da sua indulgência.
indulgência, dependia do que você faria aqui agora, das suas orações, da sua presença na missa, e uma série de coisas, de decretos católicos que foram regulamentados naquele período. Imagina que loucura, né? Mas nós cremos que morreu, segue seu juízo. Não tem purgatório. Morreu, querido, ou é seio de Abraão, ou é lá o colo do capiroto. Não tem saída. Ou é o céu, ou é o inferno, o lago de fogo e enxofre. Não tem saída. Para nós, é nisso que nós cremos. É nisso que nós cremos. Então nós não somos universalistas. Pessoas irão para o inferno, meus irmãos. Pessoas irão para o inferno. E Deus é culpado disso? Não. A culpa de pessoas estarem indo para o inferno é do próprio homem. Por causa de Adão, que pecou. Então a culpa não é de Deus. Então se Deus salva uns, mas não salva outros, esses outros que estão indo para o inferno, estão indo por culpa própria. Ok? E aqui um último texto, para a gente ir para o intervalo, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu, assim como o quê? Nos escolheu nele, aonde? Antes da fundação do mundo. Então olha aqui, antes do mundo ser fundado, Deus já sabia que hoje, dia 31 de dezembro de 2023, você estaria aqui na igreja, participando da escola bíblica, sentadinho no banco, olhando para a sua Bíblia e ouvindo o pastor falar. Por quê? Porque esse dia aqui está escrito na história, no livro da sua história. Lembra lá do Salmo 139? Esse dia está escrito na sua vida. Esse dia estava pré-determinado por Deus. Antes do mundo ser fundado, Ele já havia nos escolhido para participarmos da sua igreja. Ele continua: para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele vai continuar então, falando de redenção, falando de salvação, e por último vai falar que nos deixou o Espírito Santo como penhor da nossa salvação, ou seja, como certeza absoluta de que nós seremos salvos. Então aqui Paulo está dizendo que a quem Cristo designou, a quem Cristo escolheu, a quem Cristo predeterminou antes da fundação do mundo para ser salvo, é salvo. Meu irmão e minha irmã, ninguém perde salvação. Aquela pessoa era salva, mas ela se desviou, saiu da igreja, perdeu a salvação. Não existe perder a salvação. Por quê? Porque o que Deus decretou, lembra que eu falei de Davi? O que Deus decretou, o homem não é capaz de burlar o decreto de Deus. Então, se Deus te elegeu para o céu, você foi eleito para o céu. Se Deus te escolheu para ser salvo, você é um salvo. Davi foi escolhido, vou repetir para quem não estava aqui ainda, Davi foi escolhido para ser rei em Israel. Davi foi escolhido para ser um tipo de Cristo para as nações. Davi foi escolhido para unificar a nação e reinar sobre Israel. Fazer descendentes, e desses descendentes nasceria
o Messias, Jesus. Com o pecado de Davi em relação a Urias, Deus, ele confrontou, ele revogou o seu decreto? Não. Deus continuou a executar os seus propósitos sobre a vida de Davi. Davi continuou sendo rei, Davi unificou o reino, Davi foi o maior rei que Israel teve, e Davi foi um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Mas, por sua decisão pessoal de ceifar a vida de Urias, mandando ele à frente de batalha, tomar a sua mulher, Davi sofreu duas consequências. Perdeu o bebê, que Batseba estava esperando dele, e a segunda consequência, o sangue nunca se apartou da sua casa, da sua família. Mas aquilo que Deus havia decretado, aquilo que Deus havia dito, Davi será rei. E eu não vou destronar Davi, porque Davi será rei e será um tipo do Messias que eu enviarei, será um tipo do meu filho Jesus. Deus deixou de fazer por causa do pecado de Davi? Não. Então, minha irmã e meu irmão, ninguém perde a salvação. Porque uma pessoa, quando ela foi salva em Cristo, porque assim, quando a gente diz que a pessoa perdeu a salvação, então a gente diz o quê? Que Deus errou na escolha, né? Ué, se a pessoa estava salva um dia, e no dia seguinte ela, por conta própria, se desviou e deixou de ser salva, então Deus escolheu mal? Então Deus escolhe mal? Deus erra nas suas escolhas? Não. Em absoluto, Deus não erra nas suas escolhas. Se pensássemos dessa forma, falaríamos que Deus então escolheu mal, Deus escolheu errado. Está vendo? Deus não conhecia aquela pessoa muito bem, ela escolheu ela e ela fugiu dele. Não, de forma alguma. Porque as escolhas de Deus são perfeitas. E quando Deus salva, meus irmãos, Deus salva. Quando Deus coloca a sua destra sobre a vida de alguém, Ele colocou e ninguém tira. Ainda que aquela pessoa peque, ainda que aquela pessoa erre o foco, erre a direção, erre o alvo, em algum momento Deus vai resgatar aquela pessoa, e para aquela pessoa o seu resgate será irresistível. Ela não conseguirá permanecer, continuar andando nos seus delitos e pecados. Por quê? Porque se Deus a escolheu para a salvação, ela está escolhida e pronto. Nem ela, nem ninguém poderá desviar o caminho que Deus escolheu para ela. Meus irmãos, isso foi só uma introdução de tudo aquilo que você verá ao longo dos próximos 3 meses nessa nossa revistinha da Escola Bíblica, falando sobre os decretos de Deus, os decretos e as obras de Deus. Então você verá com os nossos irmãos que estarão ministrando essas aulas, você verá tudo aquilo que Deus, desde antes do mundo ser fundado, como diz aqui Paulo aos Efésios, estabeleceu e decretou para o seu povo. Confiando em sua soberania, nós confiamos também em sua escolha. Confiando em sua soberania, nós confiamos no seu mover e no seu poder. Se confiamos que Deus é soberano, nós então confiamos que Ele sempre faz a escolha certa, sempre faz a escolha correta. E repito, não é Deus que envia ninguém para o inferno. Você viu aquele professor que diz assim, mas não sou eu que te dou uma nota ruim. É você que não estudou o suficiente para tirar uma nota boa, não é isso? Não é o professor que dá nota, é o aluno que dá a nota a si mesmo. Porque se ele estudou, ele vai fazer uma boa prova. Mas se não estudou nada, o que vai acontecer? A tragédia, né? Vai tirar aquela notinha e vai dizer a culpa é do professor. Não, a culpa é sua. Então o homem vai para o inferno por culpa do homem. Deus não envia ninguém para o inferno. Deus enviou o seu Filho para salvar, não para enviar ninguém para o inferno. Com o pecado de Adão, todos nós estávamos caminhando para o inferno. Mas Deus, por graça e misericórdia, nos resgatou, como Paulo vai dizer em Colossenses, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Lá nos redimiu e nos salvou. Porque Deus, Ele quer salvar, meus irmãos, e Ele enviou o seu Filho para salvar. Pai, obrigado por essa breve introdução da nossa
nos nossos próximos meses, falaremos a respeito dos decretos do Senhor. Que haja entendimento, que haja paz no coração, que haja, ó Deus, sabedoria, e que possamos olhar para a Tua soberania como uma bênção para as nossas vidas. Abençoe cada professor que subirá neste lugar e ensinará a Tua palavra. É o que eu te peço e oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém.